Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos lá, como todos já sabem, devemos ficar em casa devido ao coronavírus, né? Então, já que a gente tem que ficar em casa, não pode nem ir à escola, a escola vai até vocês, ok? Vamos ter aulas online. A primeira aula de hoje será de história. Então vamos lá, todo mundo pegando o livro de história. Vamos lá, pegando o livro de história, ok? Antes de começar essa nova lição que eu vou explicar para vocês, eu queria fazer tipo uma revisãozinha do que a gente já vinha falando em sala de aula, né? Dos 3 primeiros capítulos que a gente já fez. Então vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha. O primeiro capítulo que a gente fez de história foi os povos indígenas, ou seja, veio todo o capítulo, né, falando dos indígenas, de como eles viviam no Brasil antes dos portugueses chegarem. Logo, no segundo capítulo, né, como eu já disse, vem os portugueses. Chegam os portugueses e daí vem falando de como eles dominaram a nossa terra, né? Como começaram a escravizar os índios para que retirassem as riquezas do nosso Brasil, como vocês muito falavam do pau-brasil, que eles retiravam o pau-brasil e por aí vai. Logo em seguida, no terceiro capítulo, como os indígenas não aguentavam mais, lutavam contra essa exploração, veio o Brasil africano, ou seja, o tráfico negreiro, né, dos africanos, toda aquela exploração dos escravos aqui no Brasil. Agora, vamos à lição de hoje, ok? Que tá aqui no quadro, as primeiras vilas, que é na página 49. Vamos colocar na página 49. Vamos lá. Você sabia que em 1494, Portugal e Espanha, as duas primeiras nações que iniciavam as aventuras marítimas, fizeram um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Vamos ver o que é o Tratado de Tordesilhas. E dividiram todas as terras a serem descobertas na América. O Tratado de Tordesilhas foi: eles dividiram o Brasil ao meio, uma metade ficou com a Espanha e outra metade ficou com Portugal. E dali por diante, cada país poderia explorar aquela terra do jeito que quisessem. Os franceses, incomodados com o tratado, perguntaram se Adão havia deixado de herança a maior parte do mundo para eles. E, ao longo da história, invadiram e seriam expulsos por muitas vezes das terras portuguesas e espanholas, inclusive no Rio de Janeiro. Em 1500, os portugueses vieram verificar suas terras e pensaram ter chegado a uma ilha que chamaram de Ilha de Veracruz. Levou um pouco de tempo para que eles descobrissem o tamanho dessa ilha, que eles assumiram como deles. Vamos virar a página, na página 50, esta página aqui, que vem falando das primeiras vilas do Brasil, ok? Aqui, como ficou dividido o Brasil. Aqui ficou dividido, né? No meio, metade ficou das terras da Espanha, de verde, e a outra metade, de amarelo, ficou pelos portugueses, terra dos portugueses. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, havia apenas as aldeias e tribos indígenas. Os índios, em sua maioria, eram nômades, ou seja, mudavam de um lugar para o outro. Eles não tinham uma casa fixa. Se eles quisessem se mudar ou se faltasse comida, eles iam para um outro local. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui pela primeira vez com suas caravelas, tomou posse da terra como rei de Portugal. Como não acharam ouro nem prata,
num primeiro momento, exploravam o pau-brasil. Lembra que eu disse para vocês que a primeira exploração foi realmente o pau-brasil? Uma madeira de qual se extraía uma tintura para tecidos vermelha. Construíram apenas galpões no litoral, chamados feitorias, onde armazenavam a madeira que depois ia para a Europa. Somente 3 a 4 pessoas moravam nelas. Perto das feitorias foram se formando pequenos povoados, com algumas casinhas. Vamos agora para a página 51. Você observou como os nativos do Brasil viviam antes dos portugueses chegarem aqui? Nessa época, os índios eram nômades, como dito antes, né? Ou seja, não viviam sempre em um mesmo lugar. Eles montavam uma aldeia e quando a caça e a colheita não atingiam suas necessidades, eles se mudavam. Por isso, os portugueses chegaram aqui, não encontraram nem povoados, nem cidades. Porque eles não tinham que construir, porque se acabasse a comida ali, eles iam para outro local e dali por diante. Na página 52 vem um exercício, mas não vamos fazer agora. Vamos fazer logo após a minha explicação. Assim que eu terminar a explicação da lição, vocês irão fazer os exercícios desta lição. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo as páginas que devemos fazer. Por quê devemos fazer essas páginas, né? Para que na próxima semana, na próxima segunda-feira, eu vou corrigir oralmente com vocês esses exercícios, ok? Então não deixem de fazer, mas esperem um pouco que eu vou agora começar a falar das primeiras vilas. Vamos para a página 52, para que possamos ver como eram construídas essas primeiras vilas, né? Pelos espanhóis, pelos europeus, né? Vamos lá. Vários outros europeus, como os franceses e os holandeses, começaram a aparecer no nosso litoral e voltaram para o seu país com os seus navios cheios de preciosa madeira. O rei de Portugal, preocupado em perder o espaço, mandou para cá homens e várias coisas necessárias para defender a nova terra. Quando o povoado recebia a instalação da sede da administração, onde se localizava a Casa da Câmara, a cadeia que ficava no mesmo prédio e o pelourinho, postes de madeira ou colunas de pedra para colocar avisos ou punir criminosos. Um povoado era elevado à condição de vila. E assim, a partir de povoados existentes, surgiram as primeiras vilas. Na Europa, o açúcar era um produto muito lucrativo, pois por não ser muito comum, custava caro. Assim, os portugueses trouxeram o cultivo da cana para o Brasil em fazendas chamadas de engenho. Vamos para a página 54, aonde vem falando da Vila de São Vicente, ok? Vamos ler um pedacinho da página 54. A primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza, fundou em 1532 a primeira vila na ilha de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Aí podemos ver a primeira vila formada do Brasil, que foi a Vila de São Vicente. Na página 55, vamos poder ver as outras vilas que foram formadas logo a primeira Vila de São Vicente. Na página 55 e na página 56 também, a próxima vila que foi formada, na Vila de Olinda, ok? Bom, como eu disse a vocês, esse foi só uma explicação da lição. Vocês terão que fazer os exercícios que eu irei botar na descrição do vídeo, as páginas que deverão ser feitas. Qualquer dúvida que tiverem durante esses exercícios, vocês podem tirar comigo, como eu já enviei mensagem para a mãe de vocês, elas têm o meu número, ok? Então, qualquer dúvida que tiverem nessa lição, podem tirar comigo, tá? Que na próxima semana, esses exercícios serão corrigidos junto com vocês online. Então, até logo!